Agora sim. Agora sim. Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos. Hoje uma aula super mega power especial com o nosso grande, não tem nem inenarrável empresário Sidney Souza, que vai Ouvinte. compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua experiência e anotem tudo aí no caderninho, que hoje é uma modelagem excelente sobre educação financeira, tá bom? Não vou ficar tomando tempo dele. Aí no final tem umas tarefinhas extras aí para a gente incluir na nossa rotina da semana. Mas hoje a palavra é sua, Sidney. Quando você quiser, eu solto a apresentação daqui, tá bom? Maravilha, maravilha. Dele, a hora que você soltar e eu já vejo aqui, eu tenho que dar algum comando na minha tela? Acho que não, né? Eu acho que já vi. Deixa eu dar, vamos fazer um teste. Solta a capa aí. Põe o primeiro slide para a gente testar, Uhum. então, por favor. Deu bom? Não. Para mim apareceu aqui. Vocês estão vendo? Para mim, não. Passa a tela aí sua. Vê se você acha. Não, só estou vendo os rostinhos aqui do pessoal. Só vejo os rostinhos. Alguma tela é para aparecer para você. Compartilhar tela, mostrar legendas, informar um problema, atividades. Não vejo. Não vejo apresentação. Deixa eu ver no celular que tem de opção aqui. Compartilhar tela. Não. Voltar ao início. Agora apareceu para mim. Apareceu? Apareceu. Não sei o que Show. eu fiz aqui, mas deu certo. Manda bala. Maravilha. Gente, boa noite então aí a todos. Prazer para mim estar aqui falando um pouquinho, compartilhando com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história, da experiência que eu tenho com essa área de investimentos, né? Agradecer também o Denis aí pelo espaço que cedeu aí para que eu pudesse dividir esse momento com vocês e compartilhar um pouco. Acho que a gente tem o quê, Denis? 1 hora, né? Aproximadamente. 1 horinha para a gente conversar. Talvez não seja necessário a gente ocupar esse tempo todo, mas vai depender muito, talvez, aí do nível de interação que a gente tiver, dúvidas, perguntas que formos tendo aí ao longo da conversa, né? Primeiro, me apresentar para todos. Eu sou o Sidney Souza, eu tenho 50 anos de idade, tive uma carreira executiva corporativa por mais de 30 anos, né? Hoje eu tenho alguns negócios próprios que eu toco, tenho uma empresa de construção civil, tenho uma outra empresa também de investimentos, enfim, então a experiência que eu acumulei ao longo desse tempo, desde adolescente, né? E o que eu vim executando, não só para as empresas que eu trabalhei em termos de administração e gestão corporativa, mas também sempre procurei trazer muito isso para mim também, né, para minha vida pessoal. E hoje, conforme eu tenho oportunidade de poder multiplicar um pouquinho do conhecimento que a gente adquire, da experiência que a gente adquire, eu acho que sempre é muito válido, né? Sempre é muito positivo. Vocês me ouvem bem? Beleza. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema. Eu acho que final de novembro lá no Box, num dos momentos de palestra que a gente tem lá. Daqui quem estava presente, eu me lembro do Manuel, o Denis, a Michele, a Mari estava, Mari? Não me lembro se a Mari estava, a Mari não. Tem mais alguém que está aqui, que estava em novembro, quando nós falamos sobre esse tema, não? Alguém levantou a mãozinha ali. O Amiel está aqui também, oi, Amiel. Maravilha, maravilha, maravilha.
Bom, vamos começar falando então um pouquinho aí sobre investimentos, né? Pode passar o próximo slide, Denis, por favor. Esse slide é uma charge que eu trago, que eu gosto muito dela, né? Porque mostra muito da nossa realidade hoje, né? A gente vê aí, de um modo geral, as pessoas buscam no seu dia a dia oportunidades, né? Oportunidade para fazer dinheiro, oportunidade para ganhar dinheiro, oportunidades rápidas para maximização de resultado financeiro, né? Mas pouco a gente vê pessoas buscando conhecimento técnico, né? Conhecimento financeiro, buscando uma base sólida financeira para poder aplicar melhor os recursos que tem, como consequência disso, fazer maximização, né? Rentabilizar aquilo que tem. Aqui no grupo, tem alguém aqui que é economista, administrador de empresas, que já tem uma experiência no mercado de investimentos, alguém que já fez algum curso sobre mercado financeiro? Como é que é o nível de conhecimento e interação com vocês, com esse meio? Se o pessoal digital, eu vejo aqui, né, Dei? Jaime, zero. A Ana Paula também sinalizou aqui que não. Tá, vamos lá então. Sou minha própria Jéssica, sou minha própria ladra. Pois é, mas olha, acho que uma das grandes armadilhas que tem hoje, né, que existem, e não só hoje, mas isso sempre foi assim, né, e essa charge, de novo, ela mostra muito isso. A gente vai na casa lotérica semanalmente, a gente aposta lá R$2, R$3, R$5, R$10 que seja, esperando que a gente seja contemplado, esperando que a gente ganhe ali, né? Eventualmente, obviamente, que pouquíssimas pessoas tenham a oportunidade ali de serem sorteadas, etc., de ganhar. Quando ganham, obviamente, podem ganhar pouco, podem ganhar muito, pode ficar milionário da noite para o dia, mas a gente sabe que a realidade da grande maioria da população não é essa, né? 99,999% da população vai trabalhar, vai batalhar, vai aprender a trabalhar com os seus recursos, com aquilo que tem de entrada financeira, e quanto melhor ela trabalha com aquilo, quanto melhor ela aprende a economizar, a investir, quanto maior for a educação financeira que ela possui, maior é a probabilidade dela ter uma vida mais prazerosa e proveitosa futuramente, né? Pode passar o próximo, Denis, por favor. Quando a gente olha aqui esse slide, né, eu dividi aqui nesses 4 quadrantes, digamos assim, né? Basicamente, a gente pode dizer que existem quatro perfis, né, de pessoas, né, nesse mundo financeiro. A gente sabe que existe aquela pessoa que tem o hábito de investir sempre, que investe constantemente, né? Todo mês ou toda quinzena, dependendo de como é a entrada de fluxo financeiro. Tem pessoas que recebem por dia, profissionais liberais, autônomos, tem pessoas que recebem por semana, tem pessoas que recebem quinzenalmente ou mensalmente, né? Então, independente de como é a entrada financeira, né, do volume financeiro que essa pessoa tem, existem pessoas que têm o hábito de investir sempre, com frequência, com regularidade. Mas isso é um percentual mínimo da população, né? Existe uma outra parte que investe quase que sempre, né? Então, digamos assim, investe um mês, no outro mês não investe, passa 2 meses também não investiu, no terceiro, quarto mês coloca lá mais uma reservinha e assim vai. Tem um outro perfil de pessoa que investe aquilo que sobra, né? Primeiro ela paga todas as contas que ela tem, todas as dívidas que ela fez, cartão de crédito, etc., carnê, o baú, o carro que comprou, financiamento da casa, né? E aí se sobrou alguma coisa, ela investe. Se não sobrou nada, ela cai no quarto quadrante ali, que é aquela pessoa que não investe nada, né? E tem aquela pessoa também que não tem o hábito de investir, não porque ela simplesmente tinha dívidas ou contas ou boletos ou financiamentos, prestações para pagar, ela simplesmente não investe porque ela realmente não tem o hábito de investir
E a cultura financeira que ela tem, ela simplesmente acaba consumindo, gastando tudo aquilo que ela ganha, que ela recebe, tudo aquilo que entra, acaba saindo, né? Esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, que é a questão de quanto a minha torneira está aberta e quanto o meu ralo está aberto, né? Se eu tenho uma torneira financeira ali, que ela está pingando, ou que ela está entrando pouco, com um volume pequeno de água entrando, e eu tenho um ralo muito grande, quer dizer, eu nunca vou ter um balance sustentável ali. Eu vou estar sempre devendo mais do que aquilo que eu estou recebendo. Isso é uma das maiores armadilhas que tem, né? Então, encontrar esse equilíbrio, a gente vai falar um pouquinho adiante sobre isso, mas é a chave do negócio. Pode passar, Dani, por favor. E quando a gente fala em investir, né? O que significa investir, né? O que é investimento para cada um de nós, né? Investir nada mais é do que acumular recursos, qualquer que seja, né? Quando a gente está falando em mercado financeiro, quando a gente está falando em dinheiro, né? A gente está falando em investir, acumular recursos hoje para que eu possa ter um futuro diferente amanhã, para que eu possa desfrutar de algumas coisas amanhã. Quer dizer o quê? É poupar de maneira inteligente, né? Não existe fórmula mágica para ficar rico, na minha opinião, né? Ficar rico, como eu escrevi aqui, é o sonho de muitas pessoas, né? A maior parte das pessoas, se você perguntar qual que é o sonho que você tem, eu quero ficar rico. Mas o que é ficar rico, né? O que é ser rico? Cada um vai ter uma definição do que é ser rico. Talvez ser rico, aí falando da questão financeira, né? Não estamos falando de ser rico em saúde, rico em felicidade, estamos falando rico financeiramente, né? Ser rico para um talvez seja acumular 200 mil reais, para outro talvez seja acumular 500 mil reais, para outro talvez seja acumular 2 milhões de reais, para outro talvez seja ter dinheiro suficiente para passar o resto da vida viajando no cruzeiro. Enfim, cada um vai ter uma definição do que é ser rico para si mesmo, né? Mas quando você vai para aquela fila, daquela charge que a gente viu ali agora há pouco, da Mega Sena, da Loto, da Quina, onde você aposta uma certa quantia, onde você coloca uma certa quantia ali no jogo, acreditando que você tem a possibilidade de ficar rico, isso nada mais é do que apostar. Isso não é investir, né? Eu simplesmente estou fazendo uma aposta. Estou apostando que eu vou colocar 10 reais ali, se eu for sorteado na Mega Sena da virada, eu vou ganhar 50 milhões de reais. E beleza, isso é uma aposta, eu posso ganhar ou não, né? Investimento é uma coisa muito diferente disso, muito diferente de aposta, né? Porque o investimento ele exige muita disciplina, né? Uma mentalidade financeira, uma educação financeira adequada, exige muita consistência, exige de nós muita regularidade, exige muita persistência, exige muita inteligência, né? Eu costumo dizer, Denis, pessoal, que tem uma similaridade muito grande nisso com o próprio esporte, com a atividade física, enfim, né? Quando a gente olha para o atleta ali, né, qual que é o objetivo que um atleta tem numa determinada modalidade, né, qualquer que seja a modalidade que ele pratica, ele tem um objetivo, ele tem uma meta que ele vai perseguir, né? Ele tem um objetivo final, ele quer ser medalhista, ele quer participar de uma Olimpíada, estando na Olimpíada ele quer ser medalhista, ele quer ser campeão mundial, ele quer, enfim, ele quer ser campeão paulista, campeão brasileiro, campeão carioca, ele tem uma meta, né, a partir de um ponto onde ele se encontra atualmente. E para que ele chegue naquela meta, tem muitas coisas no meio desse caminho. Essa meta ela não é uma linha reta, prazerosa, gostosa, fácil, simples. Essa trajetória ela é muito árdua, ela é muito difícil. Exige muita persistência, muita dedicação, planejamento, muita regularidade, né? Muita consistência em tudo aquilo que ele faz, que ele treina, que ele executa no dia a dia, muita frequência, muita sequência de tudo que ele está executando e treinando. Investimento é exatamente isso. Ninguém fica rico da noite para o dia, começando a investir hoje,
E se a gente voltar para aqueles 2 slides atrás, onde a gente tiver aqueles 4 perfis, pessoa que investe sempre, que quase não investe, que investe raramente ou que não investe, ali a gente vai ter uma definição muito adequada. A gente vai ter aí uma ligação muito realista com isso que nós estamos falando agora, que é essa questão da persistência, da regularidade, da consciência, né? E da inteligência emocional e inteligência financeira. Porque muitas vezes a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas que a gente gosta ou que nos daria prazer, né? Mas que talvez em determinado momento eu não possa comprar ou fazer ou, enfim, ter determinada coisa que eu gostaria de ter agora, porque eu vou ter que esperar um pouco mais até que eu tenha uma condição financeira que me traga aquilo mesmo que eu tenho como objetivo, mas de uma forma mais sustentável, de uma forma mais saudável, sem que eu me enforque em dívida, sem que eu me perca na trajetória da meta que eu tracei de acordo com os meus investimentos, né? E um outro ponto importante é a gente não colocar tudo na mesma cesta, né? Se eu tenho ali R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000 ou R$ 50.000, é importante que diversifique esses investimentos. A maior parte das pessoas acabam colocando tudo no mesmo lugar, muitas vezes por falta de conhecimento, né? Então, quando eu não conheço, eu vou naquilo que é mais simples. E isso é muito bom também, não é ruim, né? Tem os dois lados da moeda, né? Colocar todos os ovos na mesma cesta é ruim do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque se você toma um tombo, você pode perder grande parte daquilo que você tem. Então eu tinha ali, por exemplo, R$ 50.000, coloquei, resolvi apostar todos eles num determinado fundo, e esse fundo não performou bem, né? O que vai acontecer? Ao invés de eu ter ganho, eu vou ter perda. E tudo que eu tinha estava lá. Se eu tivesse diversificado, né, eu tenho compensações. Um produto meu que não performou muito bem, mas eu tenho outro que performou super bem, então um vai compensar o outro. No final das contas, eu acabo tendo um equilíbrio interessante, né? Então, por isso é importante ter também a consciência da diversificação. Mas, se eu não tenho conhecimento financeiro, se eu não tenho conhecimento do mercado, como é que eu vou diversificar? Então, se eu não sei diversificar, eu acabo indo naquilo que é mais fácil, que é mais simples. E a maior parte das... Isso não é errado, porque pelo menos é seguro, né? Eu vou na segurança, eu tenho segurança nesse determinado investimento. Por exemplo, poupança é o mais comum. A maior parte das pessoas investem na poupança, né? É muito seguro a poupança. A chance de dar ruim ali é zero, né? Praticamente. Acontece que se eu coloco todos os ovos que eu tenho na poupança, eu vou fazer a média de 8% de rendimento ao ano, enquanto eu poderia ter no mínimo 13% em qualquer outro fundo, né? Então, estou falando de pelo menos 50% mais do que eu teria na poupança, eu consigo ter num outro fundo de baixo risco também. E quando eu vou para fundos de médio, de alto risco, eu consigo alavancar isso de 13 para 15, para 17, para 25, para 30, 33. Depende aí do quanto eu também tenho estômago e estou disposto a correr riscos, né? E assumir eventuais perdas que eu também posso ter. Então, assim, se eu não tenho conhecimento, eu vou na segurança, mas eu tenho que ter consciência de que a minha segurança, ela também me impossibilita de traçar voos maiores, mais altos. Pode passar, Denis. Tá indo muito rápido? Tá legal assim esse tom? Tudo bem? Aí aqui esse slide um pouquinho da minha história, né? Eu tenho hoje 50 anos. A minha primeira aula de investimento eu tive com meu avô quando eu tinha 15 anos de idade, né? Quando eu tive meu primeiro emprego foi na editora Abril. Ainda não existia mídia digital, obviamente, né? Lá em 1988, então eu fui lá trabalhar na editora Abril de quê? De office boy, 15 anos de idade, meu primeiro salário. E quando eu cheguei em casa com o meu primeiro salário, o meu avô, que também exerceu um papel de pai, né, na minha vida, me colocou na mesa do lado dele, me fez colocar o envelope do Olerite. Na época o Olerite era um envelope, né, e o dinheiro vinha dentro, eu recebia em dinheiro, não tinha conta em banco ainda. Fui abrir a conta no banco no meu terceiro mês
de trabalho, porque eu tinha que esperar passar o período de experiência para eles poderem me dar autorização para abrir a conta no Banco Nacional. Quem lembra do Banco Nacional do Sena? O banco que está a seu lado. Então, minha primeira conta foi no Banco Nacional aos 15 anos de idade. E quando eu cheguei em casa aquele dia com o meu primeiro pagamento, todo feliz, um envelope recheado, né, do salário de um office boy. Então, digamos que hoje aí fosse... Editora Abril pagava bem, viu? Não pagava mal, não. Eu ganhava bem, eu ganhava acima da média dos office boys de mercado aí, que ganhavam, né? Mas, enfim, quando eu cheguei lá com algumas, talvez, URVs, eu nem me lembro que moeda era naquela época, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, URV, o que era. Qual foi a aula financeira que eu tive ali? Meu avô pegou o envelope junto comigo e falou assim, tá bom, vamos ver aqui quanto que você recebeu. Agora vamos fazer o seguinte, ó, tá tudo aqui em cima da mesa. Então, por exemplo, você tem 1.000 moedas. 300 moedas, nós vamos separar primeiro aqui, ó. Isso aqui, nós vamos abrir uma poupança para você. Poupança, hein? Porque ele também não tinha noção de outros tipos de investimentos. Então, meu primeiro investimento foi na poupança. Depois de 3 meses, quando eu abri a conta no banco. Os 2 meses, o dinheiro ficou guardado em casa, no colchãozinho lá. Então, esses 300 moedas aqui, 30%, você vai guardar, você vai investir, você vai pôr na poupança. Essa outra parte aqui, você vai começar a pagar umas contas aqui de casa a partir de hoje. Aí, sei lá, água, luz, alguma coisa, eu comecei a pagar lá. Ajudar na alimentação, mercado, coisas assim. Essa outra parte aqui, você vai ajudar a pagar o teu colégio, né? Eu estava no primeiro ano do ensino médio. E essa outra parte aqui, que era a quarta parte, é o que você vai ter para o teu lazer. Então, quando eu olhei aquilo que eu tinha para o meu lazer, eu pensei, pô, vô, mas eu trabalhei o mês inteiro e você está me falando que eu vou ter aqui, sei lá, R$ 100 para o meu lazer de 4 semanas? É isso que você vai ter. Você vai ter que aprender a trabalhar com isso. Você vai ter que aprender a se virar com esse dinheiro, com esse valor, com esse montante para o teu lazer. Então, você vai ter que escolher aquilo que você vai querer fazer. Assim, se eu ia no Mac, eu não ia no cinema. Se eu fosse ao cinema, eu não podia ir no Mac ou no Bob's no mesmo dia. Então, eu tinha que escolher aquilo que eu tinha que fazer, né? Parecia duro naquele momento, né? Mas ali eu comecei a entender por que e o quanto que aquilo era importante e poderia me trazer benefícios no futuro, né? Isso foi em 1988, com 15 anos. Em 1990, eu comprei meu primeiro carro com 17 anos. Tinha carteira de motorista, mas eu já tinha umas economias que começou ali, em 88. E naquela época eu tinha uma meta. A minha meta, o que era? Eu estava economizando dinheiro para comprar o meu carro. E eu vou falar a história do carro já, daqui a pouquinho, nos próximos slides. Então, naquele momento, assim como eu falei agora há pouco, qual que é a sua meta? Sua meta é ficar rico? O que é ficar rico para você? Né? Você quer ter 500 mil? Você quer ter 5 milhões? Você quer ter 18 casas na praia? Qual que é a tua meta? Você quer ter um apartamento quitado para você morar e sair do aluguel? Né? A definição de ficar rico, ela é individual. Né? Naquele momento, eu não tinha meta de ficar rico. Eu tinha a meta de comprar um carro. E eu consegui atingir essa minha meta aos 17 anos, a partir daquele primeiro mês que eu fiz o meu primeiro investimento, em 1988. Então, 2 anos depois, eu consegui comprar o meu carro. Não era um carro novo, era um carro usado. Era essa Brasília 77, vocês estão vendo na fotinha aí. Mas era o meu primeiro carro, em 1990, aos 17 anos de idade. Então, em 2 anos, eu atingi a minha meta. Quando eu atingi a minha meta, na época não existia a Dilma ainda, né? Mas aí eu resolvi dobrar a meta. Eu falei, agora eu quero comprar um apartamento. E comecei a perseguir uma outra meta. E continuei andando com a minha Brasília mais 3 anos. Tirei minha carteira de motorista lá em 91 e continuei andando com a minha Brasília mais 3 anos. Né? Quando eu estava um belo dia saindo da faculdade, um sábado, eu até tinha um dinheiro que dava para eu trocar de carro, né? Podia comprar um carro zero na época. Eu até queria comprar um Logos, que era o carro do momento. Dava para comprar esse carro zero, mas a minha meta não era comprar um carro. O carro eu já tinha, era velho, mas estava bom, estava andando com ele. A
minha meta era comprar um apartamento. E aí eu vi aquele apartamento que se encaixava no meu orçamento. Falei, pô, o dinheiro que eu tenho, eu poderia até trocar de carro, não quero, quero comprar um apartamento. Vou usar esse dinheiro, então, para dar entrada nesse apartamento, dava uma boa entrada lá, e vou financiar o resto. E financiei. Foi assim que eu comprei meu primeiro apartamento aos 20 anos de idade, em 1993. Né? Esse primeiro apartamento foi se transformando em negócios, porque eu acabei vendendo esse apartamento, peguei as chaves dele, vendi, fiz dinheiro, comprei outro, fiz dinheiro, comprei outro, vendi, comprei, vendi, comprei, vendi. E assim foi por mais 5 anos, até 1998. E em 1998, eu já tinha acumulado o meu primeiro milhão, com 25 anos de idade. Né? Então eu saí de 88, com 15 anos de idade, com o primeiro investimento na poupança, quando eu recebi aquela primeira aula de educação financeira do seu Sebastião, meu avô, em 1998, aos 25 anos, eu já tinha navegado bastante nessa trajetória e estava acumulando ali foi quando bateu o meu primeiro dígito ali, né, de milhão, meu primeiro milhão na minha conta foi naquela época, foi em 98. Eu me lembro bem dessa época também, até comentei em outro momento lá no box, que foi quando eu casei. Eu casei em novembro de 98 e naquela época eu estava batendo essa marca do meu primeiro milhão. Posso dizer se 1 milhão naquela época era muito pouco. A diferença em dinheiro muda também e tudo mais. Hoje, com R$ 1 milhão, talvez pode ser. É um dinheiro muito bom, obviamente. Mas dependendo do lugar que você quer ou o que você almeja para você, a definição que você tem de ser rico, talvez 1 milhão você possa ser rico, talvez 1 milhão você não seja rico. Né? Se o cara quer 1 milhão para comprar um apartamento em frente do Parque Ibirapuera, 1 milhão não é nada. Né? Mas se ele quer viver bem, talvez aqui na nossa cidade, 1 milhão ele vive bem, bastante bem. Né? Vai comprar uma casa legal, um apartamento legal, sei lá, vai viver bem. Então depende do que a pessoa tem como objetivo. Naquele momento, entre 1993 e 1998, eu já não tinha mais o objetivo de comprar, a meta de comprar um primeiro carro, a meta de comprar o primeiro apartamento. Eu tinha uma outra meta que era fazer dinheiro. Eu queria ficar rico, eu queria ter meu primeiro milhão. E assim foi. Assim foi que eu persegui. Né? Então, assim, eu sempre trabalhei muito focado nessa questão financeira. Eu sempre setei minhas metas, defini meus objetivos, tracei minhas rotas e segui à risca aquilo que eu havia planejado. Mas assim, nunca foi fácil, sempre foi uma trajetória muito difícil, porque os percalços acontecem, problemas surgem no meio do caminho. Aquele apartamento que você comprou pensando que ia vender, ia fazer um dinheiro X, de repente você não consegue fazer aquilo. Né? O mercado não está bom, o mercado ficou ruim, e agora? Estou com o apartamento na mão há 6 meses e não consigo vender, estou com despesa desse imóvel, o que eu faço agora? Apareceu uma oportunidade, vendo, não vendo, vou vender por menos do que eu esperava, mas pelo menos eu pego o dinheiro na mão e coloco em outro negócio. Então as coisas elas vão se transformando. A questão é que a gente tem que ter flexibilidade, mobilidade e adaptabilidade, resiliência, mas a gente tem que ter uma meta e tem que perseguir essa meta. E assim, então eu sempre procurei ter muita regularidade com isso. Agora, o ponto positivo até esse momento é que assim, o que eu tinha como traçado, como desafio para mim, como meta, e que eu queria atingir financeiramente, eu atingi. Mas eu também deixei muitas coisas para trás que eu também não fiz. Então, diversos foram os passeios, viagens, que eu deixei de fazer com os meus amigos, por exemplo. Então, em diversos momentos eu optava, vou para essa viagem ou não vou para essa viagem? Quanto que eu vou gastar nessa viagem? Vou passar as férias no Nordeste, vou para Salvador, vou para Maceió, vou para Alagoas ou vou ficar no Guarujá? Entendeu? Vou para Praia Grande ou vou para Fernando de Noronha? Isso tudo foram tomadas decisões que eu fui tendo que tomar durante esse período. Assim, deixei de me divertir? Não deixei de me divertir, mas também não fiz coisas que talvez muitas outras pessoas que estavam vivendo ao meu lado, irmãos, primos, amigos,
da mesma idade estavam fazendo, né? Mas eles não tinham o mesmo objetivo que eu. Eles tinham objetivos diferentes. Eu tinha um amigo que o objetivo dele era conhecer o mundo, era dar a volta ao mundo. Ele se formou em jornalismo e hoje, inclusive, ele continua sendo um dos repórteres mais influentes no setor de turismo de viagem. O objetivo desse cara era ser viajante profissional. Ele é um viajante profissional, é um repórter. O cara trabalhou na Quatro Rodas, na Veja, uma pancada de revista. O cara é um viajante profissional. Mora de aluguel até hoje, ele na Barra Funda, do lado da Uninove, entendeu? Mas é um viajante profissional. A meta de vida dele era diferente da minha. Ele queria conhecer o mundo e viajar o mundo. E tudo o que ele pôde fazer para isso, ele fez. E ele é extremamente feliz com a decisão que ele tomou. Então, talvez a definição de riqueza para ele seja essa. Né? Mas aí nós já estamos indo para uma outra questão, né? Que aí não é riqueza financeira e tal. Então, assim, cada um tem suas metas, cada um tem os seus planos, cada um tem os seus objetivos, né? Os meus objetivos até aquele momento eram esses. Então, eu persegui uma trajetória até chegar lá, mas fui abrindo mão de muitas coisas também. Hoje, quando a gente olha dali de 98 para cá, em 2023, muito tempo se passou. Foram quase 30 anos, né? 25 anos aí. E, obviamente, eu casei, tive filhos, aquela alavancagem que eu vinha fazendo, financeira, ela sofreu também perdas e danos, porque vem outras despesas, quem tem filho sabe, né? Então, tua vida muda completamente depois que você casa, depois que você tem filhos, suas despesas são outras, tua vida se transforma de uma forma completamente diferente, né? Mas os meus objetivos e metas financeiras, a minha regularidade e a minha consistência, ela nunca foi diferente. Eu podia, talvez, não investir mensalmente o montante que eu gostaria de investir, mas eu não deixava de investir nem que fosse R$ 10. Entendeu? Então, assim, eu quero investir 100, gostaria, mas não consegui investir 100, porque eu tive muito gasto esse mês, médico, leite, não sei o quê, fralda, carrinho de bebê, o que quer que seja, né? Carro que quebrou, sei lá, qualquer coisa que aconteça, convênio médico. Então, tá bom, não consigo investir 100, posso investir 20, vou investir os 20. Eu nunca deixei de ter consistência, né, e regularidade, porque a matemática financeira é uma coisa maravilhosa. Juros sobre juros é impressionante. 1% sobre 10 nesse mês é uma coisa. Mês que vem você tem 1% de novo sobre 10 mais um desse mês. E assim vai. Quando você olha isso ao longo de 10, 15, 20 anos da tua vida, a curva é impressionante. Então hoje, né, depois de 25 anos, sei, eu considero que eu atingi o que eu gostaria de atingir, cheguei onde eu gostaria de chegar, e os meus planos hoje são outros. Eu continuo investindo hoje, eu tenho uma empresa minha de investimento, eu cuido dos meus investimentos, cuido dos meus imóveis, cuido de algumas coisas de amigos e familiares e tal, mas as minhas prioridades de vida hoje são outras. Hoje eu prezo outras coisas. Hoje eu prezo mais qualidade de vida, hoje eu prezo ter menos Seu áudio ficou baixinho. Não sei se eu... Melhorou? Acho que estava entrando uma ligação para mim aqui, deu conflito no áudio. Então, hoje, em 2023, quando eu falo que os meus planos são outros, mas eles já são outros há 10 anos, né? Desde 2013, as minhas prioridades hoje são outras. Não é mais guardar, investir, porque você tem que também usufruir daquilo que você tem, né? E uma coisa que eu aprendi ao longo dessas décadas é que a gente não pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro é uma coisa ótima, a gente precisa do dinheiro. Viver financeiramente bem é muito bom.
Eu acho que a vida ela é feita de equilíbrios. A gente tem que ter saúde em primeiro lugar, saúde, qualidade de vida, família, né? Trabalho, situação financeira adequada e mente e alma, né? É um equilíbrio. Se eu não estou bem estruturado com a minha família, o resto tudo tende a desandar. Eu não vou trabalhar legal, não vou produzir legal, talvez eu seja demitido do meu trabalho, não sei o quê, né? Vai impactar no meu orçamento. Se impactou no meu orçamento, eu não consigo pagar minhas contas, aí eu vou ficar com a cabeça ruim, minha mente não vai ficar legal, vou estar em desequilíbrio total, né? Se eu não estou bem no meu trabalho, talvez também isso impacte na minha família, vai impactar na minha qualidade de vida, eu vou perder meu sono, minha saúde. Então a gente tem que fazer o quê? A gente está sempre tentando buscar um equilíbrio, né? Para que eu esteja bem sempre. Então tem que estar bem de todas as maneiras. A questão financeira, ela é só uma dessas pontas, ela não é o todo. Então a gente não pode ser escravo do dinheiro, né? Viver para trabalhar, eu acho que é um problema. A gente precisa trabalhar para viver, mas eu também preciso viver bem. Então, eu tenho que ter uma educação financeira muito adequada para que eu consiga trabalhar, né, e viver bem, né, mas sem viver para trabalhar. Porque o que acontece quando eu vivo para trabalhar? Se eu estou com aquela torneirinha lá entrando pouco e o ralo saindo muito, eu não tenho consistência. E aí que eu viro escravo do dinheiro, que eu vou estar sempre desesperado. Estou sempre com dívida, estou sempre com problema, minha cabeça não está legal, não consigo produzir, não consigo ter uma relação boa com minha esposa ou com meu esposo em casa, porque eu estou preocupado com a minha situação financeira, com a minha conta no banco, com as dívidas que eu fiz e não estou conseguindo pagar, né? E aí eu me torno escravo desse dinheiro, porque todo mês vai ser a mesma coisa. E eu escravo, 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 preciso trabalhar mais, preciso fazer mais coisas. Agora eu vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê, vou pro Uber, preciso não sei o quê e tal. E aí você deixa de viver bem, né? Então, essa inteligência emocional ela é extremamente importante. Então, não é viver para trabalhar, é trabalhar para viver, viver bem financeiramente, mas em harmonia, em total equilíbrio com todos os outros pontos, né? Passa, por favor, Dani. Aí, rapidamente aqui sobre aquela questão do carro, né? Que eu dei o exemplo, meu primeiro exemplo lá era, eu tinha uma meta, que era comprar um carro. Quantas pessoas a gente ouve hoje falando assim, eu quero comprar um carro, né? É novidade aqui para alguém assim, meu amigo, meu primo, meu filho, meu irmão quer comprar um carro, né? Não é verdade? Não é o que a gente mais ouve as pessoas falando, né? Acho que todos nós aqui, se não temos hoje, tivemos esse objetivo. Quero comprar um carro, né? Mas o carro é ou não é um bom investimento? Entendeu? Pode dar um clique aí, Denis, por favor. Né? O carro é um dos piores investimentos que tem. Carro não é investimento, na verdade, né? É até errado eu falar que carro é um dos piores investimentos, porque o carro não é investimento, né? Quando eu tomo a decisão de comprar um carro, eu compro um carro por algumas razões. Ou porque eu quero ter conforto, comodidade, flexibilidade, ir e vir a hora que eu quero, sem depender de um transporte público, eu quero entrar no meu carro e pronto. Ou porque eu preciso dele para ir para o meu trabalho e voltar, para levar meu filho no colégio e voltar, ou preciso dele como ferramenta de trabalho, né? Sei lá, o cara às vezes faz marmita, ele vai rodando as obras aí, entregando marmita, ele precisa do carro. Sem o carro ele não trabalha. Então o carro é um meio de ganha-pão, de sustento, né, da pessoa. É uma necessidade que se tem. Então, eu posso, enfim, a gente toma a decisão de comprar o carro por prazer, né? Eu adoro o carro, né? Mas carro não é investimento. Quando a gente compra um carro, você já começa perdendo dinheiro. Se tirou um carro zero da concessionária agora, você já perdeu pelo menos 10% desse carro, né? 8% você já perdeu fácil. Pagou 100 mil hoje, amanhã de manhã você vai vender ele por 92. Ninguém vai te dar 100. Ninguém. Né? E além do valor do carro, você tem o quê? Manutenção, IPVA, seguro, combustível, depreciação, né? Quer dizer, é só despesa.
né? Carro nunca foi investimento. A gente toma a decisão de ter por essas razões que nós falamos. Mas investimento, carro não é, nunca foi. Né? Sem contar que tem uma outra coisa. Pode passar, Denise, por favor, próximo. Não precisa ler esse texto todo que tem aí, não, mas só tem uma informação importante aí nesse texto, que é o custo de depreciação, né? Aliás, que é o custo de oportunidade, que está aí também. O custo de oportunidade, o que é? Quando eu tomo a decisão de comprar alguma coisa como um carro, por exemplo, e eu decidi ali, tá, vou comprar um carro, e esse carro custa 100 mil reais, só para arredondar a conta, né? 100 mil reais, tá bom. O que eu poderia fazer com esses 100 mil reais além de comprar um carro? Se eu mantivesse 100 mil reais investido, uma boa aplicação financeira, depois de um ano, talvez eu tenha ali 115 mil reais. Então eu ganhei dinheiro com 100 mil, não perdi. Quando eu compro um carro, eu deixo de ter 100 mil e passo a ter 90, 85, 88, depende de quando e por quanto eu vou vender esse carro, mais as despesas que eu tive. Então, eu paguei 100 mil no carro, aí paguei mais 5 mil de seguro, paguei mais 5 mil de IPVA, paguei mais 5 mil de gasolina no ano, mais a depreciação do bem, não sei o quê, né? Então, eu tive despesa. Né? Se eu tivesse tomado a decisão de deixar esse dinheiro investido, esses 100 mil teria virado 115 mil. A questão é, eu precisava desse carro, então eu tive que comprar. Então, eu vou assumir, eu tenho consciência para assumir que eu vou ter esse custo de depreciação e vou ter esse custo de oportunidade. O custo de oportunidade, ele nada mais é do que quanto eu poderia alavancar em cima daquele valor que eu estou decidindo investir em alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho 100 mil reais, eu posso decidir comprar um carro ou comprar um terreno. Né? O terreno, ele tem uma possibilidade de valorizar e o carro tem uma grande possibilidade de desvalorizar mais as despesas. Se eu comprei um terreno e não comprei o carro, essa propriedade ela pode ter valorizado de 100 mil para 130 mil, por exemplo. Então eu ganhei 30% em 12 meses. Né? Se eu deixei de comprar o terreno e resolvi comprar o carro, eu assumi que eu ia ter perda e deixei de ter oportunidade de ganhar 30%. Né? Então aí é o momento de cada um. Né? Quanto que a pessoa está disposta ou não está disposta a tomar a decisão pela compra ou pela não compra. Mas o que mais é um erro muito comum, né? A maior parte das pessoas querem juntar dinheiro para comprar um carro e acham que carro é investimento, mas não sabem que vai ter uma série de despesas associadas. Isso se não tiver que pagar o carro do outro quando se tiver um acidente na rua e não tiver seguro. E além do teu carro, vai ter que pagar o carro do outro. Ou quando tem um furto e não tem seguro. Quantas pessoas a gente conhece que compra um carro parcelado em 60 parcelas, está pagando a terceira, vem um mau elemento, infelizmente, e rouba o veículo. A pessoa, coitada, não tem um seguro, vai ter que pagar mais 57 parcelas, e aqueles 20, 30 mil reais que ela tinha, ela colocou naquele carro. Mas é isso, é consciência e necessidade. Se eu tenho a necessidade de ter um carro para trabalhar, eu tenho que também colocar no meu planejamento financeiro que, além de comprar o carro, eu tenho que ter o dinheiro também para pagar um seguro, porque se eu tiver um acidente, esse veículo for roubado, eu vou perder tudo que eu coloquei lá. Então, essa consciência financeira ela é muito abrangente, mas 99% da população provavelmente não tenha. E quando eu comprei meu primeiro carro lá atrás, eu também não tinha isso, eu queria ter meu carro. Né? A gente vai adquirindo essa consciência conforme a gente vai ganhando maturidade, conforme a gente vai aprendendo, e depende muito do meio com que você está envolvido também, né? O que você busca de informação, onde você busca, como você busca, enfim, tem uma série de aspectos, né? Pode passar, Dani, por favor. Olha aí, ó. Em 2022, 6 dos 10 carros mais vendidos do Brasil desvalorizaram. Desvalorizaram. Pode passar, Dani. Quando a gente olha ali, ó,
Gol desvalorizou quase 14% em 2022. Então, aquela pessoa que resolveu comprar um carro, e talvez ela nem precisasse ter esse carro, ela perdeu 14% do dinheiro que ela demorou talvez 10 anos para juntar, ela perdeu 14%. Então você imagina a situação? O cara fala assim, eu quero ter um carro. Quanto custa um Gol hoje? 90 mil? Mais ou menos. Um HB20 está 92 mil, mecânico. Né? Então, a pessoa pagou 92 mil no carro. Vamos dizer que ela pagou à vista. Vamos dizer que ela passou 5 anos da vida dela guardando dinheiro para comprar esse carro. Ela pagou 92 mil. No primeiro ano ela perdeu 14%. Sem contar seguro, sem contar IPVA, sem contar manutenção, sem contar combustível. Só custo de depreciação do bem foi 14%. Né? E aí tem outros ali que desvalorizaram menos. 2,3 a Tracker, o Argo desvalorizou 6, a Compass desvalorizou 3,2. Né? Tem o exemplo do Onix ali que valorizou 1,75. Valorizou 1,75, mas o dinheiro na poupança teria valorizado 8. 7 vezes mais. Né? 7 vezes mais. Enquanto o Arco valorizou 1,7, 7 não, né? 4 vezes mais. A poupança. Se tivesse colocado no fundo DI, teria valorizado 13 em 2022. Então, as pessoas precisam ter consciência do que elas realmente querem. Se elas querem ter aquilo pelo prazer e o direito que todo mundo tem, porque a gente trabalha, a gente também tem o direito de se divertir, né? Mas eu tenho que ter consciência e assumir isso. Eu vou comprar este bem, vou comprar esse carro porque é para o meu prazer. E ok, ele vai desvalorizar, mas eu usufruí dele por 1 ano, 2 anos, 3 anos e pronto, era o que eu queria fazer e assumiu isso. E tudo bem, a vida que segue. Não é problema nenhum. O problema é quando a pessoa ela quer comprar um carro, quer comprar um apartamento, quer melhorar de vida, quer sair de onde está, quer não sei o quê, né? Mas começa a fazer uma bobagem atrás da outra. Porque aí compra o Gol, aí depois de 1 ano resolve vender o Gol, aí fala, não gostei do Gol, vou comprar outro, aí perdeu o dinheiro do Gol, põe mais um dinheiro em cima, compra outro, vai perder outro dinheiro e nunca vai para frente, entendeu? Não vai, a coisa não progride. Né? Pode passar dele aí. E aí, diante disso tudo, assim, tem alguns pontos importantes que eu gosto sempre de falar, né, em relação a essa educação financeira. A primeira coisa que eu falo, o Manuel brinca comigo até hoje com isso, né, que é assim, pague você primeiro. Paga você primeiro. Lembra do meu exemplo com o meu avô lá, quando ele falou para mim assim, 300 moedinhas dessas 1.000, né, 30%, no mínimo, é o que você vai guardar. Eu não tinha dívida nenhuma com ninguém, nenhuma conta de luz de casa eu pagava naquela época. A minha primeira dívida foi comigo. A gente faz dívida, é normal fazer dívida, né? Normal, todo mundo tem dívida, desde que sejam sustentáveis, desde que eu consiga, a minha dívida nunca pode ser superior àquilo que eu tenho de entrada financeira. Não posso dar um passo maior que a perna, né? Mas eu posso tomar a decisão de comprar um imóvel financiado, de comprar um material de construção financiado, o que quer que seja. Dívidas é normal. Escola dos filhos é uma dívida que a gente tem, né, durante o ano todo. Agora, por que eu faço dívida com os outros e não faço uma dívida comigo mesmo primeiro? Eu tenho dívida com a Laer, com a Eletropaulo, com a Enel, com a Sabesp, com o condomínio do prédio, com o material escolar, com o IPVA do carro. Tudo isso é dívida que a gente tem. Com o imóvel que a gente comprou, com o tênis novo que a gente foi na loja, gostou, o sapato, resolveu comprar. Dividiu no cartão em 6 vezes. Tudo isso é dívida. Agora, e a dívida comigo? Por que eu faço dívida com os outros e não faço uma dívida comigo antes? Né? E assim, eu não estou falando em não pagar a dívida que eu faço com os outros. Pelo contrário, eu tenho que ter dinheiro em condição de pagar aquilo que eu assumi. Eu não posso fazer uma dívida que eu não vou ter condições de assumir, de arcar. Até porque isso vai ser prejudicial. Né? Além da questão da palavra, né? Do fio do bigode, eu tenho que pagar aquilo que eu me comprometi a pagar. Né? Tem toda uma série de consequências. É o nome que fica prejudicado, juros que vão correr sobre aquela dívida que eu atrasei, que eu não paguei, uma série de coisas. Mas por que eu tomo a decisão
de pagar os outros, de fazer dívida com os outros, e não tomei a decisão de fazer uma dívida comigo. E a dívida comigo, o que que é? É eu ter a consciência de que todo mês a primeira conta que eu vou pagar sou eu mesmo. Entendeu? Primeiro eu me pago. O resto, eu vou fazer tudo o que eu quiser, depois que eu me paguei. Então, se eu ganho 1.000 e definir que eu vou me pagar 200 todo mês, primeiro eu me pago a minha dívida, os meus 200. Depois eu me viro com os 800 e vou ter que trabalhar a minha vida, as minhas despesas e as minhas dívidas em cima dos 800, não em cima dos 1.000. Porque se eu fizer cálculo de despesa e de dívida em cima dos 1.000, eu nunca vou me pagar. E aí vão passar 5, e o tempo voa assim, passar 5, 10, 15, 20 anos, lá na frente, daqui 20 anos, eu vou olhar para trás e falar assim, pô, se eu tivesse começado a me pagar lá em 2023, agora em 2043 eu poderia ter tanto já. Poderia estar viajando, fazendo cruzeiro o ano inteiro, poderia estar andando de BMW 0, se era isso que eu queria, poderia ter trocado apartamento, ou poderia simplesmente ter tranquilidade para tomar a decisão e falar para o meu chefe assim, olha, muito obrigado, mas eu não quero mais vir trabalhar aqui a partir de segunda-feira. Quero minha independência. Entendeu? Né? Então depende muito. Mas essa questão é, faça dívida com você primeiro, antes de fazer com os outros. Assuma, né, um percentual, um valor, por menor que seja. Ah, mas hoje, Sidney, eu ganho 1.000, eu não consigo guardar 200. O máximo que eu conseguiria seria guardar 40. Guarda os 40. Já vai começar dando um passo. Entendeu? Não precisa começar com os 200, com os 300, com os 400. Guarda os 40. Quando você puder, você vai guardar os 50 e você vai ficar tão feliz vendo que você guardou os 50, vai ver o resultado disso meses depois, que você vai conseguir guardar 60, 70, 80. Você vai saldando as dívidas que você tem. Lá na frente você vai evitar fazer dívidas e você vai estar guardando seus 200, 300, pagando você primeiro antes de pagar os outros. Controle, né? Controle todo o teu orçamento. Eu tenho uma planilha que eu gosto, tem várias planilhas, tem aplicativos hoje em dia. Mas assim, controle teu orçamento. Se eu dou R$ 1, e olha, verdade isso, hein, gente? Ontem eu dei uma moeda de R$ 1 para um cara no metrô que me pediu para completar o. Ele queria 80 centavos. Eu dei R$ 1 para ele, ele queria me dar 20 centavos. Caso real, aconteceu comigo ontem. Metrô, Barra Funda. O cara me abordou na fila, eu fui comprar um bilhete. Ele queria 80 centavos para completar, que faltava R$ 1 para ele comprar o bilhete. Aí eu comprei o meu bilhete, paguei em dinheiro, veio o troco, eu dei R$ 1 para ele, ele queria me dar 20 centavos, porque eu dei R$ 1 para ele, ele só precisava de 80. Eu falei, não precisa, pode ficar. Mas esse R$ 1 que eu dei para ele foi para minha planilha. Porque tudo que eu gasto, por menor que seja, vai para a planilha. Se eu tirei hoje, se eu passei no caixa eletrônico, saquei R$ 200, eu tenho que saber onde foram esses R$ 200. Porque se eu chegar na padaria, comer um x-salada, tomar um suco, depois paro não sei aonde, num café, paro na banca de jornal, compro umas figurinhas para o meu filho. Eu chego em casa sem os R$ 200, eu nem sei onde foram os R$ 200. Então, tudo que eu pago, né, tudo que eu gasto, eu planilho. Pode ser o condomínio, pode ser a prestação da casa, pode ser o combustível do carro, IPVA, a esmola que você dá na rua, o café que você toma, o mercado que você fez, a carne do açougue, tudo tem que ir para a planilha. Porque se você perceber lá que quando você para fazer as análises, você fala assim, pô, a conta não está fechando, onde é que não está fechando? Você tem que saber onde não está fechando. A conta não está fechando porque eu estou gastando muito com alimentação fora de casa. Então você tem que parar de almoçar fora de casa, no sábado, no domingo. Ao invés de sair sábado e domingo, sai só no domingo. Ou sai só no sábado. Reveza, uma semana sai no sábado, outra semana sai no domingo. Aí o cara tá almoçando sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. À noite tá pedindo iFood. Quando vê, a conta dá estourada. Onde é que tá estourando? Alimentação fora de casa. Né? Ou qualquer outra coisa. Né? O orçamento tá estourando porque eu fiz dívida aqui de tais coisas, comprei R$ 4.000 de roupa que eu não precisava. Agora estourou, né? Então tem que terminar de pagar esses 4.000 e tomar cuidado para não fazer isso de novo. Roupa é uma coisa que todo mês a gente compra, né? Você vai lá, você precisa de um par de meias, você precisa de um tênis, você precisa de uma camiseta para academia, um shorts, não sei o quê, uma calça. Todo mês você vai comprar. Tem gente que se estoura em roupa.
Tem gente que entra no shopping e fica perdido com cartão de crédito. Então, gaste o que você pode pagar, né? E gaste menos e guarde mais. Né? E o cartão que eu acabei de falar, o cartão é um perigo. Cartão de crédito tem que saber usar. Quem sabe usar o cartão se dá bem, principalmente hoje em dia, né? Você tem milhas, você tem cashback, né? Então você tem que fazer sempre as contas. Vale a pena eu pagar no cartão ou vale a pena eu pagar à vista? Qual é o desconto que eu vou ter se eu pagar à vista? Ah, o produto custa 100. O cartão dividido em 5 vezes vai ser 5 de 20. Se eu deixar o meu 100 aplicado em 5 vezes, eu vou ter 5%. Vale a pena eu pagar em 5 vezes no cartão. Só que eu não posso gastar esse dinheiro aqui. Porque se eu gastar esse dinheiro aqui, eu não vou ter para pagar o cartão. Né? Então, e além disso, eu vou ter o cashback ou as milhas do cartão. Então, quem sabe trabalhar com cartão, quem tem uma boa educação financeira e trabalha bem com cartão, é bom. Mas quem não tem, a gente vê pessoas aí que têm 2, 3, 4 cartões e estão estourados em todos. Né? Todos os cartões estourados. Então, por quê? Porque não tem controle. Né? Então, o cartão de crédito, ao mesmo tempo que ele pode ajudar, ele pode ser posso dizer, é uma armadilha violenta. E os juros do cartão de crédito são altíssimos. Né? Agora está entrando uma nova regulamentação, eu não sei se vocês viram. O governo vai colocar um cap, né? Um teto para juros do cartão de crédito, que acho que vai chegar a 50 e poucos por cento ao ano. Não tenho certeza desse percentual. Eu vi semana passada isso, mas não guardei direito o percentual. Mas vai dar uma melhorada, porque os juros que se tem no cartão hoje é absurdo. Então as pessoas se perdem no cartão. Outra coisa importante da educação financeira é você proteger teu patrimônio, né? Proteger para o futuro. Porque se você hoje tem um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, você tem um dinheiro investido, não sei o que e tal, na tua ausência, tua família vai fazer um inventário. Se você tem 1 milhão e acha que vai deixar 1 milhão para os seus filhos, você está enganado. Você vai deixar 600 mil, mais ou menos. Porque 30% a 40% vai ser consumido pelas despesas de inventário. Então você tem que ter um plano, né? Você tem que ter um plano para essa situação. E é fato, porque a despesa cartorária, a despesa advocatícia, é pelo menos 30% que você vai deixar nas despesas de inventário. Então existem formas para que você coloque esse tipo de situação hoje já no seu pensamento financeiro, né? No seu planejamento financeiro. Você pode contratar um seguro, por exemplo. Seguro é aquela coisa que você paga para não usar, né? A gente não compra um seguro do carro esperando vou bater o carro, quando eu bater eu tenho seguro. Você paga o seguro, porque se infelizmente acontecer um acidente, uma coisa assim, você está segurado, você não vai perder o teu bem. Mas se não acontecer nada, você pagou o seguro daquele ano, venceu, você vai ter que renovar. O seguro é uma... E a gente espera que ninguém bata no nosso carro, que ninguém roube o nosso carro. Nesse caso, você pode contratar um seguro, determinar um valor X, você vai ter um valor, né, de apólice ali segurada, que seja satisfatório para cobrir as despesas de inventário que você vai ter em relação ao teu patrimônio, né, para que você esteja coberto com isso. Você, tua família, né, esposa, marido, etc. Então isso tudo faz parte, claro que tem muito mais coisa por trás disso e tal. A gente vai passar aqui 3 noites seguidas discutindo detalhes, mas são só pinceladas assim de coisas que são importantes a gente pensar, porque as pessoas muitas vezes não pensam nisso hoje em dia. Eu já vi situações onde tem um amigo que é só ele e a mãe morreu, deixou 2 ou 3 imóveis para ele vai ter que vender um dos imóveis para pagar a despesa de inventário. Ele não tem capital, ele não tem reserva nenhuma, ele está zerado na conta dele no banco. Então, para ele desenrolar todo o inventário, o que vai acontecer? Depois que finalizar toda a questão do inventário, ele vai ter que vender o imóvel para quitar as despesas advocatícias e cartorárias e tal, porque tem advogado que faz isso também. O cara, se assina um contrato com ele, você só paga depois que ele desenrolar tudo para você. Então, tem muitas coisas aí nesse cenário. Né?
A gente já falou bastante dessa questão de ter as suas metas, aonde quer chegar, qual é o teu sonho, quais são os seus objetivos, né? Como é que você vai chegar lá, né, nesse objetivo, que é aquela questão de traçar a meta e persistir e ser consistente, né? A questão da analogia com o atleta, né? Essa questão do prazo, ela é fundamental, sabe? A gente tem que colocar prazos nas coisas que a gente faz na vida, né? Falar assim, eu quero acumular 100 mil reais. Em quanto tempo? Né? Já ouviram falar na questão do ser smart, né? Específico, mensurável, atingível, realista e o time, né? Quando eu defino uma meta, ela tem que ter 5 pontos. Essa minha meta está específica, o que eu quero? Eu quero acumular 100 mil reais. Né? É factível? Né? É realista? Qual é o tempo que eu desejo? Né? O que eu vou fazer para chegar lá? Como eu vou chegar lá? Como eu vou acumular esses 100 mil reais? Qual é o tempo que eu vou chegar? Eu posso definir que eu vou acumular isso em 2 anos ou em 15. E aí? Né? E os cuidados, né? Alguns cuidados que são importantes. Então, assim, como a gente falou agora há pouco, escolha sempre o tipo de investimento que você tenha conhecimento, que você se sinta seguro. Primeira coisa é começar por aí. Eu só conheço a poupança, desconfio de todo o resto, não tenho segurança nenhuma. Põe teus 40 lá na poupança. Lembra que a gente falou agora? Não consegue começar com 200 reais? Começa com 40, né? Eu gostaria de colocar 1.000, mas só consigo colocar 100. Coloca o 100. Quer colocar onde? Eu só confio na poupança. Põe na poupança, pelo menos você está colocando em algum lugar. Entendeu? Né? Mas aí você vai aprender. Vai estudar, vai aprender, vai conversar com pessoas, vai entender um pouco mais, né? Busca um consultor financeiro de confiança. Tem muita gente especializada que trabalha com isso. Né? E aí você vai aprendendo e vai assumindo outros riscos, outras coisas, e vai crescendo nessa curva de conhecimento também, de investimento. Né? Tenha atenção às taxas, né? Taxas de administração. Às vezes o banco te promete, ele é um fundo, tem um histórico ali, você fala, esse fundo tem um histórico de 14% ao ano. Mas só de taxa de administração ele te come 3,8, 3,7, 3,5, então não vai ser 14, vai ser 10, 10,5, né? Então tem que ter atenção a essas taxas, porque às vezes você está deixando muito dinheiro para o banco ali, nessas taxas de administração. Diversificar, obviamente, quanto mais eu conheço, mais eu posso ter possibilidade de diversificar e entender o seu perfil. Né? Meu perfil é um perfil mais conservador, um perfil mais agressivo. Né? O perfil agressivo é aquele perfil que eu durmo bem assumindo determinadas perdas. Né? Por exemplo, ações. O cara comprou uns papéis, o papel caiu 10% na mesma semana. Como é que esse cara vai dormir? Ele colocou 100 mil reais no papel, perdeu 10 mil reais à noite por dia. Tá bom. Ok, vou manter esse papel lá, vou esperar ele recuperar. Pode ser que recupere daqui 3 dias, no dia seguinte ou daqui 4 meses. Então, quanto que você tem de estômago para passar por essas situações? Porque se você não consegue, não vai nessa. Né? Então, existem questionários que você responde, geralmente os bancos têm isso, os corretores de investimentos. Antes de você começar a investir, você responde um questionário para entender qual é o teu perfil, se você é conservador, mais moderado, mais agressivo, porque dependendo do teu perfil, quando você vai tomar a decisão de fazer um determinado tipo de investimento, o banco te bloqueia, não permite que você faça. Tem tipos de investimentos que eles só são liberados de acordo com o perfil. Então, uma pessoa de perfil conservador moderado, ela não consegue entrar sozinha lá na plataforma do banco, da corretora, e fazer um determinado tipo de investimento agressivo. Eles já bloqueiam, entendeu? Isso é muito bom que eles façam isso, porque, né, não dá para a pessoa depois ficar batendo na porta deles e reclamando, né? Então, você tomou a decisão de fazer, você tem um perfil agressivo, você respondeu o questionário, você tomou a decisão, você assumiu o risco nessa situação. Quando a pessoa não tem esse perfil, o sistema já bloqueia o sistema, né? Então, facilitou bastante essas coisas. Pode passar, Dani, por favor. Tem mais 10 minutinhos, Dani, é isso? Vamos lá. Finalizando já. Eu fiz uma tabelinha aqui, só para vocês terem uma ideia. Quanto você teria investido em 20 anos, tá? Aí, estou calculando uma taxa de juros de 0,75 ao mês. Tá bom,
não é nem 1%. Hoje em dia você está conseguindo 0,8, 8,5, 9,9, né? Ponto DI no CDB, no CDI. Mas se você colocar R$100 por mês durante 20 anos, você vai ter, ao final de 20 anos, R$68.000. Se você colocar R$500 por mês durante 20 anos, você vai ter R$336.000 em 20 anos. Só tomando a decisão hoje de guardar R$500 todo mês. Então, se você fala assim, eu gostaria de ter R$1 milhão daqui a 20 anos, tá aí a continha. Se você colocar R$1.000 por mês durante 20 anos, você vai ter R$672.000. Isso calculando a 0,75, tá? Claro, durante os 20 anos, talvez não vá te dar uma performance. Tem que ver qual vai ser a performance média aí, mas se você tiver uma performance normal dos últimos 2 anos aí de um CDI aí de 13% ao mês, nós estamos falando de, aqui nós estamos falando de 0,75, 9% ao ano, tá? Você consegue hoje pelo menos 4% a mais por ano. Então, R$1.000 por mês, daqui 20 anos você tem R$670.000 guardado. O cara que consegue guardar R$2.000, ele vai ter daqui 20 anos R$1.200.000, só disso. Sem contar as outras coisas que ele também vai conseguindo fazer ao longo desse período. Pode passar, Dani. Alguns exemplos, né, de ativos. Então, tem ativos ali, como a gente falou, do perfil conservador, moderado e agressivo. Então, você tem ali investimento para todos os perfis, desde a poupança, CDB, CDI, que são investimentos de baixo risco, tesouro direto, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agro, que é o LCI e LCA. Para quem quer ter renda de imóveis, de repente, ao invés de você ficar comprando imóveis, você pode comprar LCI, né, que é crédito imobiliário. Então você vai ter rendimento de aluguel, como se tivesse rendimento de aluguel, né, mensal ali na tua conta, ou trimestral, depende. Aí você tem os fundos variáveis, multimercado, fundos de investimento, fundos de ações, investimento direto na bolsa, que você mesmo pode fazer através da tua home broker, do teu banco, né? Então tem diversas opções dentro disso. E quando você entra ali, de repente, no site do Itaú, do Bradesco, do Santander, da Caixa, tem mais de 300 produtos ali dentro para escolher. Por isso tem que tomar muito cuidado na hora de escolher, ver taxas de administração, qual o perfil do fundo, né? Se aquele fundo está adequado ao teu perfil de investidor e tudo mais. Pode passar dele. Uma coisa muito importante, gente, que é a CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Isso é por lei, tá, do governo federal. Existe um negócio que é o chamado Fundo Garantidor de Crédito. Ele te garante R$250.000 caso a instituição financeira venha a quebrar. Então, se você tem R$500.000 no banco e esse banco quebra, o FGC te garante 250 mil, você vai ter que correr atrás para ver se consegue receber. Houve ação judicial, etc. Então, não coloque tudo os seus R$500.000 no único banco, entendeu? Diversifica. Quebra. Vou colocar 200 no Itaú, vou pegar mais 200 por no Bradesco, vou pegar 100, vou colocar no Santander, na Caixa, no Banco do Brasil, né? Então, porque esse é um risco. Nunca dá para dizer que não tem esse risco. Qualquer instituição financeira dessa pode quebrar. Claro, difícil um Itaú quebrar, um Santander quebrar, um Bradesco quebrar, até porque se um banco desse ameaça quebrar, o governo vai sim, intervém, injeta dinheiro, dá um jeito de segurar os caras, né? Mas lembra do Banco Santos? Quem tinha dinheirinho no Banco Santos ali, dançou com algumas coisas, né? Então pode acontecer. Cuidado com muitas corretoras que surgem também, viu? Vai surgindo muitas corretoras aí que às vezes a gente nem sabe quem são esses caras, aí vai colocando dinheiro lá, um dia desse o cara, na segunda-feira, não abre as portas. E aí já era. Então toma muito cuidado, o máximo que o FGC garante são R$250.000. Pode passar dele, por favor. Aí é só um gráfico ilustrativo, né? Porque diversificar os investimentos, na verdade a gente já falou isso também, né? Mas renda fixa, né, permite que você tenha liquidez,
né? Segurança. Então, renda fixa, geralmente você consegue aplicações ali com D mais 0, D mais 1, D mais 4, né? Então, você tem uma dor de barriga hoje, precisa resgatar teu dinheiro, renda fixa você consegue ir lá e resgatar rápido, amanhã está na sua conta, às vezes no mesmo dia, né? 3, 4 dias depois. Você vai para fundos de investimento, fundos imobiliários, ações, nem sempre você tem isso. Tem fundos aí que você tem teu dinheiro de volta daqui a 90 dias. Eu tenho algumas aplicações que eu tenho, que se eu quiser baixar hoje, eu só recebo daqui a 90 dias, daqui a 45, daqui a 30. Né? Então, assim, não é um dinheiro que eu posso precisar amanhã, entendeu? Se eu tiver uma dor de barriga amanhã, eu tenho que ir num fundo que eu sei que é D mais 0, D mais 1, D mais 2, D mais 4. Não adianta eu querer baixar hoje um D mais 90, que esse dinheiro só vai estar disponível para mim daqui a 3 meses. Então tem que tomar muito cuidado, olhar isso sempre direitinho. Mas a carteira de fundos de investimento, para quem tem um perfil mais moderado e tal, ela já te permite diversificar muito mais. Os fundos de investimentos, eles já te dão uma oportunidade maior de diversificação. E aí você consegue ter oportunidades de maiores rentabilidades. Pode passar dele, por favor. Esse daí, vamos passar ele também, mas é só um gráfico ilustrativo do perfil, né? Volta um pouquinho dele. Aqui, ó. Primeiro, ó, o perfil conservador, você vê que 80% do investimento desse perfil está concentrado em renda fixa. O segundo, perfil moderado, você vê que renda fixa é só 60%. 40% do investimento dele está diversificado em outros papéis, né, multimercados e tal. E o perfil agressivo, né, já você vê que a maior parte dele já está em papéis mais arrojados. Fundos multimercados, inflação, pós-fixados e essas coisas. A renda variável dele ali é 20% da carteira. Mas é onde você tem que ter mais estômago. Você pode ganhar bastante, mas você pode perder também. Então, você sempre tem que olhar o negócio a longo prazo. Não dá para você olhar a curto prazo. Próximo, Danilo. Ó, a gente já falou, o rendimento da poupança em 2023 deu 6,8%. Aliás, deu cerca de 8%. Até novembro tinha dado quase 7%, 6,8%. Pode considerar que deu uns 8% em 2023. Pode passar, Denis. Quando a gente olha no CDB, ele chega em 13%. Né? O CDB e CDI, eles têm uma diferença. O CDB é o banco trabalhando com o dinheiro que a gente coloca lá. Né? Certificado de depósito bancário. Pessoa física colocando dinheiro no banco. Nós emprestando o nosso dinheiro para o banco. E quando eu coloco meu dinheiro no banco, eu estou emprestando para ele. Ele está trabalhando com meu dinheiro e pagando juros para mim. Se ele me paga 1%, ele está ganhando 1,10%. Porque ele não está me pagando 1% sem ganhar nada. Entendeu? Então ele pega meu dinheiro e põe no mercado. O CDI é banco emprestando dinheiro para banco. Então o Itaú que empresta dinheiro do Bradesco, que empresta do Santander, que empresta pro, né? E assim vai. Mas eles estão aí meio que similares em termos de performance, tá? Tanto o CDB quanto o CDI. Né? Mas são fundos assim, bastante conservadores e tal, dá para entrar neles com bastante tranquilidade. Vai no próximo, Denis, por favor. Aí os fundos multimercados, né? Lembra aquela carteira agressiva que eu mostrei agora há pouco? Que 22% da carteira é de fundo conservador. 80% daquela carteira está em fundo mais agressivo. Enquanto eu estou fazendo 8% na poupança ou 13% no CDB, no CDI, eu tenho aí, de repente, alguns fundos me pagando 39% ao ano. 35%, 30%, 29%, 28%. Entendeu? Né? Tudo bem que pode ter mês aqui que esse fundo caiu 3%. Ah, outubro, menos 3, menos 4, menos 7, mas novembro recuperou. Então tem que olhar a longo prazo. Isso aqui não é um negócio que eu posso entrar e falar assim, se não performar bem esse mês que vem eu tiro meu dinheiro daí, entendeu? Tem que ter estômago para aguentar a turbulência do negócio. Mas eu posso fazer 30%, 40% ao ano, por exemplo. Imagina, enquanto o Manuel coloca o dinheiro dele lá na poupança, 100 mil para fazer 108 mil no fim do ano, o Moisés está colocando 100 mil aqui fazendo 140. Entendeu? A questão é quanto que cada um, qual é o perfil de cada um, quando cada um suporta. Mas tem que tomar cuidado, porque da mesma forma que tem os que performam bem,
Tem uns que vão mal também. Põe próximo dele, por favor. Ó, tem alguns fundos aí que caíram 50%. Né? Então, o camarada pôs 100 mil em janeiro, chegou em dezembro com 50, certo? Outro ali caiu 24, outro caiu 18, menos 16, menos 12, menos 9. Né? E aqui do lado a gente vê quem são os gestores, ó, Empíricos. Tem alguém que tem dinheiro no Empíricos? Ó, tem fundo da Empíricos aqui. Versa, XP, ó. Esse fundo trend cannabis, ó. O fundo do cannabis da XP caiu 12%. Esse Vitrio caiu 16% da Empíricos. Esse trend energias da XP caiu 25%, 24%. Então, da mesma forma que tem fundos performando muito bem na XP, tem fundos performando muito mal também, ó. Assim como tem no Itaú e tal. A melhor coisa que tem é você conhecer, quanto mais conhecer, melhor, e ter um bom consultor financeiro que possa ir te assessorando e te ajudando a tomar decisões no melhor momento para entrada e para saída em cada um dos fundos que você está ou vai tomar a decisão de entrar. E é isso, gente. É isso aí. É isso aí. Aí o último slide a gente volta ali para a mesma chargezinha do início, que eu espero que a gente consiga fazer uma movimentação de parte dessas pessoas que estão na fila da loteria ali da Mega Sena, passem para a fila do curso de finanças para não financeiros lá da GV, qualquer que seja a instituição. Tem muitos cursos, viu, gente, rápidos, muito bons. Finanças para financeiros de diversas instituições, faculdades, a GV mesmo tem. Então, assim, basta a gente querer ir atrás, buscar um pouquinho de conhecimento que a gente encontra. E é isso, espero que tenha sido útil aí para vocês. Passa muito rápido, a gente tem conteúdo aí para falar por 3, 4 horas e cada um desses temas que a gente for entrar, a gente se aprofunda neles e fica horas e dias falando. Mas aí acho que a gente pode ir trabalhando por pílulas também, né? A gente vai construindo talvez uma trilha de conhecimento e com a ajuda de todo mundo. Nada melhor que isso, né? Todo mundo trazendo um pouco das suas experiências e compartilhando. Aí acho que todo mundo enriquece com isso. Obrigado, mestre. Eu que agradeço. Muito bom. Tem algumas questões aqui, Sidney, que eu acho que vale a pena você explanar um pouco. O Jaime tinha perguntado se a saída de se livrar do inventário é um testamento ou uma coisa não tem nada a ver com outra. E a Paulinha perguntou qual a sua opinião sobre o aplicativo do Primo Rico, considera seguro. E agora o Moisés colocou qual o risco em investir em fundo imobiliário. Aí se você puder dar uma compilada aí, se quiser que eu repita alguma. Não, dá para falar. Fundo imobiliário, né? Tá. Isso. Ó, a questão do testamento, não tem jeito. Você, na verdade, os custos de inventário eles vão existir de qualquer maneira. Né? Tendo testamento, não tendo testamento. A questão do testamento no Brasil, nem sei se isso funciona muito bem, mas o testamento ele só direciona o que eu desejo, a tua vontade, né? Agora, cabe recursos também, muitas vezes, para isso. Não sou advogado, mas tem uma questão de leis aí também, mas não sei se o cara resolve deixar o bem dele para um filho só, o outro quanto pode recorrer ou não pode recorrer. Mas, independente disso, o testamento ele só vai definir o desejo da pessoa em relação ao que vai ser feito com os bens dela após sua morte, mas isso não vai livrá-la das despesas de inventariado, né? As pessoas que são as herdeiras elas vão ter que assumir as despesas de inventário, de qualquer maneira, estando elas em testamento ou não. Né? Então, o plano financeiro para a questão de inventário, ele sempre é importante ter. Né? Os fundos imobiliários eu gosto razoavelmente, eu tenho alguns, às vezes eu entro, às vezes eu saio. São bons que eles te pagam, né, dividendos e tudo. É uma forma de renda. Uma forma de renda. Né? Você pode definir, eu quero ter X mil reais de renda mensal vindo de fundo imobiliário. Então, você define quanto você vai colocar nesses fundos imobiliários e eles vão te pagar rendimento. Como se você tivesse um imóvel alugado, teoricamente, né?
grosseiramente falando, seria mais ou menos isso. Ao invés de eu imobilizar R$ 400 mil comprando um imóvel para alugar, tendo a 0,4%, 0,5% ao mês, né, que é mais ou menos isso o valor do aluguel hoje, talvez 0,5% do valor do imóvel, eu coloco no fundo imobiliário e talvez eu consiga rentabilizar mais do que isso. Então, os fundos imobiliários são interessantes. Depende de qual deles. Então, tem que dar uma estudada nele também, ver quanto que ele está pagando e tal. Mas eu gosto. Esse Primo Rico, esse aplicativo eu não conheço. Então, não conheço. Quem que perguntou, Ana Paula? Isso. Eu vou procurar saber, Ana Paula, sobre isso. Aí eu posso voltar amanhã e te dar uma resposta. Vou procurar estudar um pouquinho sobre esse aplicativo, que eu não conheço. O aplicativo Primo Rico, Primo Pobre, eu não conheço. Mas vou dar uma olhada, aí eu te falo. Tá? Ainda tem mais umas interessantes aqui, Sidney. O Moisés perguntou: quem não consegue guardar dinheiro, consórcio pode ser um tipo de investimento? E o brother: nesses 250 mil que temos segurados pelo Banco Central, caso a empresa venha a falir, né? Envolve tudo que estiver investido de forma variável, soma CDB, FIIs e tudo mais, inclusive poupança? Cara, pergunta importantíssima. Envolve tudo. Tudo que você tem investido na mesma instituição financeira, no mesmo CNPJ, está envolvido. Então, por exemplo, CNPJ do Itaú é X, né? Sei lá, CNPJ 60 596 00, sei lá, /1000 contra traço 05. Esse é o CNPJ do Itaú, por exemplo. Se você tem lá R$ 500 mil diversificado em vários papéis dentro do Itaú, e o Itaú quebrar, tá tudo dentro desse CNPJ do Itaú, você vai ter 250 mil. É tudo que você tem investido dentro da mesma instituição financeira ou grupo financeiro. Então, contempla tudo. Você pode falar, mas eu tenho 50 mil no CDI, 50 mil no CDB, 50 mil em fundo de mercado e tenho mais 100 mil na letra de crédito imobiliário. Somando, você tem 400 mil. Você só vai ter segurado pelo governo 250. E qual era a pergunta do Moisés? Com relação ao consórcio. Ao consórcio. O consórcio, para quem não tem o hábito de guardar dinheiro, não tem regularidade, consistência, é uma boa. É uma boa porque é alguma coisa, né? Te força a pagar alguma coisa para você. Então, é uma dívida com você mesmo que você está pagando de alguma maneira. Então, consórcio é bom para quem não tem consciência ou condição ali de investir. Eu falo consciência porque não é no sentido pejorativo, tá, gente? Pelo amor de Deus. É que não tem a regularidade mesmo, não consegue por alguma razão e tal. Enfim, às vezes a pessoa está numa situação de vida que tem um monte de despesa que tem que ter mesmo naquele momento, e é um momento que ela não consegue guardar dinheiro. Se ela consegue através de um consórcio, pelo menos já é alguma coisa, tá? Mas quando você olha o que ela pagou de consórcio durante esse período, sei lá, de 36, 48, 60 meses, se ela tivesse colocado isso, investido isso bem, com certeza ela teria capitalizado mais, né? Tá? Consórcio não é uma boa opção de investimento, mas é uma boa opção para quem não tem essa regularidade de investir. Um treino da disciplina, né? Exatamente. É melhor você pagar um consórcio do que você não guardar nada e torrar tudo, entendeu? Então paga um consórcio. O brother, só concluindo a pergunta dele com relação ao seguro lá do Banco Central, ele é automático se a empresa falir ou tem que assinar alguma coisa, fazer alguma burocracia? Não, é automático. Se a instituição financeira quebrar, o próprio governo federal garante isso para todo mundo. O cap de 250 mil, esse é automático. Show. Agora, o que não é automático é a diferença do que você tinha versus o que você recebeu. Daí você vai passar anos discutindo na justiça e tentando receber, né, alguma coisa ou a totalidade daquilo. Mas os 250 mil é automático. Show! Muito bom. Falei que você era
Inenarrável? Olha aí, quem dera, hein? Ó, tem mais uma da Paulinha aqui que caiu aqui. Acha melhor investir pelo Bradesco ou Nubank? Tem alguma observação sobre isso? A última. Eu prometo que é a última pergunta. Olha, considerando a consistência da instituição financeira, o Bradesco, sem dúvida. Tá? Bradesco. Bradesco, sem dúvida, pela consistência da instituição. Tá? Eu ainda fico meio com o pé atrás dessas instituições tipo Nubank, esses bancos digitais, sabe? A XP eu gosto, mas a XP tem o Itaú por trás e tudo mais, né? Mas eu tenho uma certa resistência ainda com bancos digitais em apostar muito neles, sabe? Até porque é meio difícil você conseguir algumas informações com eles mesmos. Né? Então, alguns bancos digitais aí que até para você conseguir acesso ao teu extrato, coisas assim, são meio difíceis. Mas em termos, falando em consistência e segurança da instituição, se o governo federal tiver que intervir para segurar um Bradesco de não quebrar, ou uma Nubank, com certeza ele vai se esforçar muito mais para segurar um Bradesco, não uma Nubank, né? Tá, então, mas está crescendo muito, né? A Nubank tá violenta também, né? Violenta, mas eu não colocaria hoje na Nubank mais que R$250 mil neles, entendeu? Mas é um banco legal, acho, para você movimentar sem taxas, né? Aproveitar algumas coisas algumas vantagens que o banco digital te traz, né? Praticidade, isenção de tarifas, um monte de coisa. Mas acho que tem que surfar essa onda assim, mas não colocar muito do seu patrimônio lá também, né? Para não correr muito risco com eles. Muito bom, uma salva de palmas aí para o nosso mestre da educação financeira, Sidney Souza. Sidney, depois eu vou te mandar surgir mais perguntas para você ir nos ajudando, continuando colaborando. Eu acho que é super válido. A gente entrou num princípio aí da plenitude, esses dias que envolve a prosperidade, que envolve essas questões financeiras. Então, achei importante e pontual, né? A sua fala, o seu posicionamento, a sua expertise, a sua experiência, trazer para a gente. Só gratidão. Aí, ele me deu umas ideias aqui, bem legais para a gente fazer ainda. Anota aí, para a gente. Vamos fazer um desafio aí de quarta-feira até domingo, todos os dias. Você vai escolher entre depois eu vou mandar por escrito também, entre 2, 20 ou 50 reais para você movimentar, para você se pagar. Então, se você vai colocar dentro de um cofrinho, R$2, ou se você vai transferir do Nubank para o Bradesco, você tem 2 contas lá, mas você vai se pagar 2, 20 ou 50 reais diariamente, de hoje até domingo. Porque a frase da semana eu anotei aqui. Eu me pago primeiro. Anota aí. Eu me pago primeiro. A gente vai usar essa frase aí que o Sidney trouxe para a gente começar a criar essa mentalidade, essa disciplina. Isso, boa, brother, escreve aí. Eu me pago primeiro. E é libertador, né? É libertador. Seu salário caiu na conta, aí eu sei que tem muita gente aqui que tem a questão do dízimo, respeito, também pratico, né? Mas tem que ter também essa questão de você guardar o dinheiro, se pagar primeiro também. Então, 2, 20, 50 reais, decide a quantia de quarta a domingo e aí começa a pensar para os próximos meses, as próximas rendas que vierem, como que você vai trabalhar isso aí. Certo? Mas eu não tenho nem R$2, Denise. Você não está entendendo como é que está a situação aqui em casa. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar feijão,
vai colocar lá, separar 50 e dividir de quarta a domingo, vai pegar um pouquinho e colocar dentro de um pote. Para você sentir a gestão desse ingrediente aí financeiro que está te sustentando e te alimentando. Quer falar alguma coisa, Sidney? Te cortei. Não. Adorei a ideia. Surgiu na sua fala. Foi legal. Não, e a questão do feijão também, porque você vai ver a multiplicação, né? Top. Vai sentir. Eu tinha uma tia, né? Ela falecida, querida tia Flora. O meu primo estava falando muito palavrão. E ele tinha mesada. Então, toda vez que ele falava um palavrão, ele tinha que colocar uma moeda dentro de um potinho e ficava em cima da geladeira. E ele via o quanto ele estava perdendo falando palavrão. Eu achava sensacional. Vamos lá. Vamos refletir. Eu vou mandar também lá a parábola do rico e do mendigo, tá? Que está em Lucas 12, do 13 ao 21. O filme, vou colocar o filme do McDonald's, que é um cara super empreendedor também. Não o McDonald's, o outro cara que pegou a ideia dos irmãos McDonald's. Vamos transbordar. Vou me pagar primeiro. E vamos ouvir um podcast, coincidentemente, do Primo Rico, com o Abílio Diniz. Tá? Vamos modelar o Abílio Diniz. É isso aí. Sem mais delongas, se você puder, feche seus olhos. Vou me pagar primeiro. Isso mesmo, Jaime. Vamos prosperar financeiramente, com certeza. É isso que Deus quer. Inspira fundo e solta. Inspira fundo e solta. Inspira fundo e solta. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom todo o tempo. Obrigado por essa aula maravilhosa que o nosso amigo, nosso mestre de educação financeira, Sidney Souza, nos trouxe. E o Senhor sabe que isso tem muito propósito nessa terra. Que a gente é mordomo, que a gente vai cuidar de todo o ouro, de toda a prata, mas que a gente precisa, sim, o Senhor quer que nós consigamos prosperar financeiramente. Igual na parábola do rico e do mendigo, onde ele fica muito triste em saber que tudo que aconteceu e quer até voltar para contar para os seus familiares que da maneira que ele usou seu dinheiro foi errada, que a gente consiga gerenciar esses recursos, Senhor. Eu sei que muitas palavras que foram ditas hoje, nem eu, nem alguns aqui conhecem, mas como é libertador. O Senhor está presente nas nossas vidas para abrir os nossos olhos, quebrar toda a cegueira financeira que existe nessas famílias que estão aqui hoje, que vão assistir, e nas pessoas que querem mostrar que o seu reino é importante nessa terra. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Uou. Topzera. Sidney, obrigado mais uma vez. Você é grande, sim. Ele falou assim, só tira o grande. Eu falei, não, você é grande, você é top. Agradeço. Obrigado de novo e obrigado a todos aí, gente. Super abraço para vocês. E vamos trocando ideia. Qualquer dúvida que tiverem aí que eu puder ajudar, a gente vai se falando. Mandando mensagem, WhatsApp e tudo mais. Show. Abração. Vou mandar o contato do Sidney de novo lá. Fiquem com Deus. Boa noite. Até. Tchau. Beijo para todos. Como ele saiu sem foto? Vamos ficar aqui. Não acredito, meu. Vamos ficar aqui. Nossa Senhora. Vou mandar o povo voltar. Segura aí, rapidão. Deixa eu ver se dá tempo. Segura aí. Quando eu me empolgo, é sempre assim, as cargas só acontecem na adrenalina. Deixa eu chamar o Sidney de volta aqui.
Segura aí. Ninguém vai dormir mesmo hoje? Pra quê? Uma aula top dessa eu não tiro foto. É um jego. Por que você não gritou, Bruna? Bruna, vai! Será que ele volta? Vou esperar um pouquinho. A galera tá voltando aí. Volta aí, volta aí. Paulinho escreveu, não vi, Paulinho, desculpe. Tava de olho fechado, como é que ia ver? Deixa eu dar uma ligada para ele. Se ele volta, peraí. Cinco minutos, galera. Segura aí quem tira essa foto aí. Triste. Manu, você que tá aí, dá uma ligadinha pro Sidney. Vê se ele volta. Consegue? Eu não tô conseguindo daqui. Não pode dormir, pessoal. Povo, eu liguei 2 vezes, deu não atendida. Eu acho que ele está atendendo aquela ligação que ele estava tentando fazer.
Depois eu vou fazer uma montagem e vou colocar ele. Essa teremos que transbordar em peso. Boa.